Muito bem, nós vamos trazer de volta aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, o Paulo Pousonoff. Paulo, nós já até falávamos nesse início de semana, as expectativas aí, o Congresso voltando, Paulo. Marcelo, o Congresso não deve fazer muita coisa este ano, né? Porque é um ano eleitoral. Hoje, o jornal Gazeta do Povo, né, traz ali até uma matéria sobre quais temas de maior relevância, talvez, quem sabe, o Congresso decida votar este ano. Eu queria destacar aqui 3, né? Primeiro, esse projeto, essa PEC, que nem foi enviada ainda ao Congresso, envolvendo o preço dos combustíveis. Na minha opinião, Marcelo, é uma PEC muito temerária, porque ela mexe com a lei de responsabilidade fiscal, que foi ali um avanço civilizatório, né? Sem essa lei de responsabilidade fiscal, realmente as contas públicas do país vão para o saco. Outro assunto importante é uma questão envolvendo licenciamento ambiental, e a gente sabe que isso envolve não só política interna, mas política externa também. O país que sofre muita pressão, principalmente aí dos países ricos, né, da Europa, dos Estados Unidos também, para que tenha uma legislação ambiental ainda mais rígida. Então, essa é outra questão na qual o Congresso talvez entre este ano. E uma questão que eu acho até curiosa, né, se realmente ela for votada em ano eleitoral, é o tema dos jogos de azar, da liberação de jogos de azar no Brasil. Ainda existe muita controvérsia envolvendo esse assunto, né? As pessoas defendendo que seria muito bom para a economia, mas também tem todo um aspecto moral aí que a gente não pode excluir. Seria muito curioso, digamos assim, se em ano eleitoral o Congresso Nacional se abstivesse de votar reformas importantes, mas de repente liberasse os jogos de azar no Brasil. Sem dúvida, uma contradição exposta. Paulo, nós falávamos há pouco do discurso de hoje, né, do presidente Bolsonaro, no evento lá que falava novas regras do INSS, e ele também, faltou a gente abordar um tema importante, ele fez questão de pontuar a economia, né, aquela situação dos ossos, das pessoas que estão lutando aí por restos de comida. Falou também que a oposição não quis votar o Auxílio Brasil, classificou de milagre tudo o que aconteceu, culpou evidentemente a pandemia, os preços, falou dos combustíveis, a situação toda, e disse que quem desviou quer voltar agora, e claro que há muitas pessoas mal informadas. Então ele foca, claro, nessa questão da economia, sabendo aí que é a grande dificuldade para ele no ano eleitoral, né, Paulo? Sim, por isso que ele reaviva, né, a memória aí dos cidadãos e dos eleitores. Também ele tenta, olha, esse pessoal aí esteve envolvido com escândalos de corrupção, né? Ele cita lá valores, né, 1 trilhão. E outra coisa também que o presidente Jair Bolsonaro fez nesse discurso foi reforçar a ideia de que a gente vive um Estado contaminado por um ideário de esquerda, um ideário realmente estatista, intervencionista. Aí não tem muito a ver exatamente com PT, PSOL, PCdoB, mas é uma mentalidade do Estado brasileiro, né? Essa mentalidade mais liberal que, por curiosidade, um presidente com histórico militar, a gente sabe que os militares têm esse histórico de uma economia mais estatística, mas, assim, por ironia até do destino, coube a um presidente com esse histórico militar defender, né, um Estado mais liberal. 4 anos se passaram, acho que pouca coisa foi feita. Assim, no ideal seria, né, que as privatizações, por exemplo, avançassem muito mais, mas a gente não pode esquecer, até o presidente Jair Bolsonaro fala disso, houve uma pandemia, né? Havia uma pandemia aí no meio do caminho, então foi mais ou menos o que deu para fazer. Mas a minha esperança também, Marcelo, é que esse discurso mais liberal, né, ele não tenha morrido. Até havia hoje uma força, que é uma força da oposição ao presidente Jair Bolsonaro, não é uma força de esquerda, mas uma força de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, que é o ex-ministro e juiz Sérgio Moro, falando aí também que quer privatizar tudo. Só falta ele combinar ali, né, com o Congresso, com o STF, que são duas forças também muito antagônicas e muito contaminadas com esse discurso estatista, essa ideia, né, de esquerda, de que o Estado é capaz
de prover absolutamente tudo. E é curioso, Marcelo, que ele cita isso, né, no contexto, aí ele falou isso num pronunciamento sobre uma reforma no INSS, que é justamente uma parte mais visível, né, desse caráter assistencialista. As pessoas precisam do INSS, e daí a gente tem essa relação que no Brasil ela é uma inversão de valores, né? Aqui o Estado desconfia o tempo todo do cidadão, e daí a gente vê situações absurdas, como mencionadas pelo próprio presidente, que é uma pessoa aí de 80 anos, saúde frágil, que precisa provar para o Estado que está viva. E já nós vamos também abordar essa questão do ex-ministro e pré-candidato Sérgio Moro aqui no Jornal da Manhã, segunda edição.